Aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, com Maria aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Por quê? Algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, com Jesus aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Por quê? Algo bom Deus tem para nós, com Jesus aqui, só pra louvar ao Senhor. Agora eu peço para vocês falar para o seu irmão ao lado ou irmã que Deus hoje vai fazer a obra nova na sua vida, que Deus hoje vai transformar a sua vida, que vai melhorar o seu dia e que hoje a obra que vai acontecer na sua vida vai ser grande. Então vamos assim, ó. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim, vida quer me dar. Basta abrir o coração, Ele agirá. É o que? Assim, ó. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Aleluia, aleluia. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Vocês vão como? Eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Hoje é dia de celebrar Ele. Hoje é dia
que a gente vai celebrar a sua palavra, vai estudar tudo que Deus nos ensinou. Então vamos assim, ó. Celebramos, na palminha, celebramos contigo, Senhor. Pra pegar, celebramos contigo, Senhor. Até aqui Ele nos ajudou, em nossa vida Ele sustentou. Continuaremos a anunciar, o seu nome proclamar. Até aqui Ele nos ajudou, em nossa vida Ele sustentou. Continuaremos a anunciar, o seu nome proclamar. Celebramos contigo, Senhor. Celebramos contigo, Senhor. Se o mal vier nos atingir, a sua destra nos livrará. És vida nova, paz e salvação, motivos na nossa canção. Celebrai a Cristo, celebrai ao Rei dos Reis, celebrai com alegria, a Ele o louvor. Celebrai a Cristo, celebrai ao Rei dos Reis, celebrai com alegria, a Ele o louvor. Agora só vocês. Celebrai a Cristo, celebrai ao Rei dos Reis, celebrai com alegria, a Ele o louvor. Nesse momento que você está celebrando, vá fechando os olhos, vá pedindo a Deus tudo aquilo que você deseja no dia de hoje, e que Ele proteja a sua família. Peça a Ele que interceda, peça a Ele que cure, peça a Ele que hoje, no dia que você veio aqui, você vai conseguir a cura que você tanto deseja. Vá pedindo, vá agradecendo esse dia. Vá pedindo para Ele curar seus ferimentos, para Ele proteger a sua vida, o seu trabalho. Que hoje Ele abra o seu caminho, uma porta de emprego. Que Ele interceda pela sua família e proteja. Que esse lugar aqui hoje seja o templo vivo da sua vida. Que o céu se abra para a tua família, para os teus filhos. Vá pedindo com vontade. Peça para Ele interceder por você. Peça a sua cura. Porque Ele está aqui hoje, escutando tudo o que você está falando. Toda graça do Pai.
braços do Pai. Peça para Ele vir. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Oh, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Só vocês agora pedindo que Ele venha. De novo que tá lindo. Isso. Com teu poder. Hoje eu posso ser poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Oh, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Agora vá agradecendo
todo esse sentimento, todo esse queimor dentro do seu corpo. Vá sentindo a presença de Cristo aqui. Vá sentindo a presença dele aqui do seu lado. Vá pedindo obrigado. Vá pedindo que ele interceda por você. Que cure todo esse sofrimento, toda essa angústia que há dentro de você. Que esse fogo abrasador está queimando aqui, nesse momento, nesse altar. É como uma coça. Uma coça que o Espírito, ele está presente. Está presente aqui nesse momento. Assim como uma coça. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Cante isso, vá cantando, vá Ó, pedindo. enche-me, Espírito, Enche-nos, Senhor. ó, enche-me, Enche-nos com a tua graça, com o teu amor. ó, enche-me, Espírito de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua vontade na nossa vida. Te agradecemos por tudo que tens feito durante todo o nosso dia. Agradeça mesmo a Deus por todas as bênçãos que Ele concedeu para você durante essa semana, durante todo esse mês que já está se concluindo. Te agradecemos, Senhor, por todo o teu amor, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Queria chamar aqui agora a Carmen, para que a gente possa iniciar a noite de hoje. Você já possa consagrando toda a noite, tudo aquilo que Jesus vai falar através dela, todo o ensinamento que Deus vai nos presentear. Impõe tuas mãos sobre ela, vá agradecendo a Virgem Maria pela sua vida, por tudo que Deus fez no coração dessa sua serva, no coração dela. Sim, Senhor, edifica a tua filha, levanta, Senhor, dá o dom da fortaleza, dá o dom da prudência. Sim, Senhor, com a tua graça maior, que é o Espírito Santo, possa lhe santificar, lhe abençoar. Sim, Senhor, colocar todas as palavras que são para a nossa edificação na igreja, Senhor, nossa caminhada, para que a gente possa amadurecer a nossa fé diante do mistério do sacramento do batismo, Senhor. Tudo aquilo que é vontade tua, que a tua igreja nos ensine, que a gente possa aprender, Senhor, a ferir conforme a tua vontade. Clamamos pela intercessão da Virgem Maria, para que acalme e prepare todo o nosso coração, para a gente ouvir a vontade de Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho agora. Boa noite, povo de Deus. Pode ser melhor, porque quando a gente dá boa noite e quando a gente é apresentado dessa forma, povo de Deus, aí é que é bom demais, né? Então vamos fazer de novo. Boa noite, povo de Deus. É isso mesmo, porque quando a gente dá boa noite assim, a gente dá para duas situações, para que os anjos digam amém e que a gente possa estremecer as profundezas, porque nós não pertencemos lá embaixo, amém? Pois bem. Bem, vamos esclarecer aqui umas coisas nessa nossa conversa. Eu me chamo Carmen Danúzia, me convidaram para dar uma palestra. Então, de antemão, eu não darei palestra, não sou pregadora, eu sou uma pessoa que todos os dias acorda de manhã e agradece a Deus a oportunidade de estar viva, tá certo? E por esse dom da graça, eu disse, bem, Senhor, então eis-me aqui, faça em mim tua vontade. É igual a música. Faça em mim tua vontade para viver o teu amor, tá certo? Então, vocês vão desculpando aí, se por acaso a voz ficar um pouco trêmula, daqui a pouco ela aquece e acredito que vão aparecer umas placas dizendo fim, 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 porque senão o rádio sai ligando e não para mais. Bem, eu fui convidada para conversar com vocês sobre o sacramento do batismo. Esse sacramento, né, dentre os 7, tão, assim, para mim maravilhoso, porque eu sou, além de uma leiga, eu me dediquei a servir a pastoral do batismo pela, eu não diria magia, mas por ser fantástico, é algo assim que me toca a cada domingo ver que os seres deixam de ser meros seres para virar filhos de Cristo, né, irmãos de Cristo, filhos de Deus e co-herdeiro do céu. Então isso, a cada vez que eu converso sobre esse tema, me deixa nervosa e ao mesmo tempo, mas é um nervosismo de alegria. Então vamos lá. Ninguém jamais viu Deus. Se não amamos uns aos outros, Deus está conosco. Se não amarmos uns aos outros, Deus está conosco. E o seu amor se realiza completamente entre nós. Nisto conhecemos que permanecemos com Deus e Ele conosco. Vocês poderão checar isso nas Santas Escrituras, em João, capítulo 4, do 12 e 13. Ora, partindo do princípio que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e de tão grande amor de Deus ao criar o mundo para nós, de forma plena e abundante, então nós não precisamos ver Deus, apenas sentirmos a sua presença através do ensinamento de seu Filho Jesus e da nossa vivência. Muitas vezes nós falamos que nas nossas caminhadas e as consequências da nossa vida, nós falamos que não sentimos Deus, que Deus nos abandonou. E isso não é verdade. Deus está conosco o tempo todo e necessariamente não precisamos ver a materialização de Deus, mas podemos ver Deus através de suas obras. Nós podemos ver, sentir a presença de Deus através dos seus ensinamentos. Eu vou pedir aqui a ajuda da moçada para que vá rolando aqui. Epa! Eu acho que foi demais. Pode ir, vá, é isso. Pode seguir. Pronto, então vamos iniciar nossa conversa pelos significados dessas 3 palavras que vamos ouvir muito durante essa noite. Não necessariamente pela ordem, mas a ordem que irei falar com vocês é sacramento, batismo e padrinhos. Ela vai estar presente nessa nossa conversa, toda difundida durante essa noite. Sacramento, ela vem do latim sacramentum, consagração, do sacrare, tornar sagrado,
dissecar, sagrado, dedicado, santo. Sacramento foi a palavra escolhida em latim eclesiástico para traduzir o mistério, ou seja, o mistério de Deus. Ele foi escolhido pela Igreja Católica para utilizar o sacramento. E a partir de então, vocês irão, acredito que dentro desse estudo de 2019, vocês terão acesso aos demais sacramentos. Acredito que hoje é a segunda noite onde fala-se do sacramento do batismo. Já houve o primeiro, não foi isso? Me refresquem a memória, quem esteve aqui na terça-feira passada, o outro sacramento qual foi? Alguém estava aqui presente a semana passada? O primeiro qual foi? Pronto, começou pela Eucaristia, eu estou com o sacramento do batismo e os outros 5 virão. Então, o que nós podemos falar que o sacramento do batismo vem do grego, né? Ligando as duas palavras, vem do grego, batiptis, mergulhar, ou seja, emergir, não é? Alívio à imersão completa que se faz a igreja primitiva. Então, desde o início, a igreja primitiva, ela utiliza o batismo por meio da imersão. Então, as pessoas na igreja primitiva, elas procuravam o rio e lá eram mergulhadas para ser lavada de todo o pecado. Isso nós vamos ver mais à frente e nós podemos difundir um pouco mais. Segundo o Grimmie, o dicionário em inglês, que aqui a gente pode passar um pouco adiante para o grego novo, o Novo Testamento, define batismo como imersão na água. E a palavra padrinho, que ficaria muito grande, eu vou anteriormente, antes de lermos, vamos falar que também do grego a palavra padrinho, ela vem de pai menor. O seu pai biológico é o pai, é o provedor, e o padrinho, ele vem na segunda escala, mas não como menor. Ele tem o título menor porque ele não é biológico, mas ele assume as responsabilidades espirituais tal quais a do seu pai biológico. Então, a palavra que deriva do latim, que significa pai ou defensor, portanto, assim como um padrinho teria as mesmas obrigações. Dentro de um contexto histórico, a palavra padrinho ou patrono não foi apenas instituída com intuito religioso, mas devido às instabilidades de guerra. O que acontece? Pela necessidade, eu vou falar um pouco para vocês que aqui, propriamente na América Latina, o apadrinhado, ele vem com a catequese, onde é feito o batismo dos índios. Em toda a América Latina, a igreja se dedica à catequização e ao batismo das almas dos índios. E com a vinda dos portugueses, propriamente dita ao Brasil, era muito comum as crianças serem apadrinhadas de forma que, ao serem chamados para as guerras, ou muitas vezes os casais eram compostos de homens muito idosos, então em seu falecimento cabia a responsabilidade dos padrinhos tomarem conta, prover essas crianças. Então, aqui no Brasil existe essa tradição de apadrinhar crianças e ter a responsabilidade. Mais à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre a função do padrinho. Mas vamos agora nos deter a batismo. O batismo é um ato de amor, é um compromisso de fé, é a porta de entrada, é o mais belo dos sacramentos. Segundo São Celestino, lá no século XVIII, ele fala que o sacramento do batismo é o principal, é o mais belo, é o que sem ele você nada pode fazer, você nem pode ser chamado de católico cristão. E é verdade, eu concordo com ele porque ele é o primeiro dos 7 onde você pode fazer a sua opção de fé pela ordem se você quiser. Você pode confirmar a sua fé através do crisma se você quiser. Você pode casar-se, o sacramento
matrimônio se você quiser. Mas você jamais poderá ser filho de Deus, assim chamado, se você não for batizado. Então, o batismo, ele é um ato de amor, porque Deus proporcionou, através do ministério de seu Filho Jesus Cristo, para que todo ser humano, ele deixasse de viver nas trevas e passasse a viver na luz. A luz resplandecente, que é Jesus Cristo. Então, com isso, nós somos chamados, através do compromisso de fé, a seguirmos a Jesus Cristo em seu ministério. Somos convidados a ser sacerdote, profeta e rei. Sacerdote para evangelizar, a disseminar as trevas na humanidade. Somos chamados a viver, a profetizar a boa nova. E rei, regente, é régio, é um sacramento régio, porque somos co-herdeiros, irmãos de Jesus Cristo pela fé, logo somos herdeiros ao céu. Pode passar. Então, vamos aos símbolos do batismo e complementares. Esse aqui, eu vou abrir um pouco para vocês, porque à medida que formos conversando, pode aparecer algumas dúvidas. Eu vejo que aqui a nossa plateia é uma plateia mista de pessoas muito experientes. E aqui, provavelmente, dentro da experiência de vida de cada um, e dentro de algumas paróquias assim vividas, algumas pessoas aqui presentes podem ter vivenciado o batismo em alguns complementos. Então, vamos ao primeiro. A vestes branca. A vestes branca significa que você, ao batizar-se, ou batizaram a criança, ofertá-la a Deus em batismo, você não deve utilizar qualquer roupa. Por quê, Carmen? Isso aparentemente parece ser mera formalidade ou uma exigência da paróquia. Não. Veja só, a vestes branca é um preparatório. Ninguém vai casar-se de biquíni. Ninguém vai para uma cerimônia, vamos assim dizer, de velório com a roupa muito estampada. A gente procura uma roupa adequada. Assim, como a vestes branca, ela significa pureza. A gente, o ser humano, quando ele vai ser apresentado a Cristo, ele deve ir vestido adequadamente. Por quê? A vestes branca, ela significa que você está limpo, você está limpo por fora e disposto a limpar-se por dentro. Então, quando você vai, padrinho, vamos assim dizer, quando você for comprar uma roupa para seu filho, não é? Você deve pensar da seguinte forma: eu devo levar meu filho espiritual, porque eu estou falando isso para os padrinhos, porque existe a tradição de que os padrinhos é que compram a roupa da criança. Isso é um mito que nós vamos ver lá na frente, viu, minha gente? Isso aí não é obrigatoriedade nenhuma. No magistério da igreja, não há nenhuma literatura que diz que padrinho tem que gastar, assim, aos montes por apadrinhar alguém. Então, devemos estar limpo por fora, para, consequentemente, limparmos-nos por dentro. O sinal da cruz. No domingo, que é o dia dedicado ao Senhor, é escolhido pela igreja para a realização do batismo, o padre irá iniciar com o sinal. Primeiro, ele chama a plateia, não é, a assembleia, a fazer o sinal da cruz. O sinal da cruz, ele significa não fim para o cristão católico, mas é através da cruz que se inicia uma nova vida, porque foi por meio da cruz que recebemos a redenção dos nossos pecados. Foi pela cruz, pela morte da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos libertos de todo o pecado. Então, a criança, o ser, ao receber o sinal da cruz, que é feito na testa da criança, pelo padrinho ou pela madrinha assim escolhida, ela deve ser, a partir daquele momento, não como uma mera formalidade, mas ali já começa um ritual de fé. Você, ao fazer o sinal da cruz em seu afilhado, você deve já estar em sintonia com Deus,
para que aquela criança, aquele ser, ele deixe de ser um mero ser, mas que os anjos e o próprio Deus acolha na sua herança celestial. A palavra de Deus, no rito do batismo, é celebrado, é lido o Evangelho, o Santo Evangelho, que não é o Evangelho do dia. É lido o Evangelho, tá certo? Utilizado em Mateus, onde o sacerdote, ele profere o Evangelho, e ali ele começa o que nós chamamos da homilia, explicando, tá certo? Que Jesus Cristo é o Senhor, que a partir dali, aquela criança passa a ouvir, dentro dos seus sentidos, o ouvir que vai penetrando o cérebro e vai chamando desde já os pais e padrinhos à responsabilidade. É utilizado os olhos, são 2 olhos. E aí muitas vezes no batismo nós começamos a falar porque existem situações onde antes da cerimônia, então as pessoas chegam assim, às vezes com o vidrinho escondido e vem assim, dizendo que tem um óleo que é muito utilizado na família há gerações e anos, e essa pessoa quer utilizar porque ele tem poder curativo e etc. E aí nós dizemos, olha, o óleo utilizado é os óleos consagrados a Deus, que são os 2 óleos, o óleo do crisma e o óleo do catecúmeno. Então não é um mero óleo comum, não é um óleo que a gente sai comprando ou que mandou alguém fazer. Então esse óleo ele é abençoado e renovado todos os anos na Quinta-feira Santa, que é a missa do lava-pés, e em toda a paróquia ela é direcionada nas dioceses, então ela é consagrado não só pelo sacerdote, mas pelos bispos, que recebem a missão de serem os apóstolos, vamos assim dizer, os apóstolos mor, é que estão na escala maior eclesiástica da nossa igreja. O credo, ou creio, é um momento muito especial na cerimônia, onde comove, inclusive a nós, agentes pastorais, porque é um momento onde nós renunciamos toda a nossa iniquidade, tudo que há de ruim, tudo que não presta em nós, e pedimos a Deus ali, nós professamos a nossa fé, nós confirmamos. E quero aqui com vocês, para a moçada nessa meia-luz que está com aquele cochilo gostoso, vamos relembrar aqui como é no credo, e que fala assim: creio em Deus Pai, como é? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém por isso. Então, quando nós somos convidados, não é? Eu falo convidado na minha pequenez, mas o sacerdote, dentro da sua autoridade, que ele convoca a assembleia a ficar de pé e professar sua fé, se não tiver do agrado dele naquele momento, segundo a inspiração divina, ele pede para repetir. Porque tem que ser um momento, minha gente, onde nós falamos, igual eu falei no início da nossa conversa, para 2 momentos, para que o céu diga amém e que as profundezas sintam que aquela criança não pertence a Satanás. E será cobrado a responsabilidade de vocês, pais e padrinhos, essa responsabilidade de fé. Porque aquele inocente, ele viverá
pela proteção da fé de vocês. E vocês sim irão prestar conta da responsabilidade. Por isso, lá na frente, é um compromisso de fé. Quando aceitamos ser padrinhos, pais espirituais, não é uma mera formalidade, isso nós vamos ver lá na frente, nem é uma saia justa, como às vezes eu escuto umas pessoas falarem que aceitaram ser padrinhos porque foram colocados numa saia justa. E aí eu olho e digo, olha, então você puxa essa saia de cima a baixo e rasgue, porque ser padrinho tem que ter disposição, tem que ter braços e pernas para defender e correr atrás do prejuízo que o mundo está aí só esperando para fisgar os nossos filhos. É utilizado a água, que é um momento muito alto dentro da cerimônia do batismo, porque igual ao batismo de Jesus Cristo com as águas e pela a tradição da igreja primitiva utilizado, a água ela tem o poder de lavar, ela limpa, e a água ela está muito ligada desde o Antigo ao Novo Testamento. Então a água ela tem uma simbologia muito forte, porque todas as vezes que as coisas não estavam de acordo como Deus queria, como de fato Deus quis, ele desmanchou, dissolveu o mundo intermédio da água. Então a água é um grande aliado de Deus para limpar o que não presta, né? Limpar o que está sujo. Então a água, nós vemos que a água ela está presente lá em Gênesis, no início da criação do mundo, onde Deus criou o mundo e criou o céu, a terra, o firmamento e as águas, e nela todos os seus habitantes, não é isso? É ou não é? Bem, então é melhor eu perguntar é ou não é do que eu chegar perto assim e pedir ajuda aos universitários que estão concentrados cochilando, viu, minha gente? Então, ela aparece dessa forma. Ela aparece na Arca de Noé, quando Deus em sonho conversa com Noé e não está satisfeito com a humanidade e resolve novamente dissolver, não é? Aniquilar a humanidade por desobediência. E ele pede que Noé coloque numa embarcação os pares das espécies para que ele possa destruir com água, e ao baixar essa água, um novo florescer se faz e uma nova chance. Então a água ela está sempre presente, não é? Ela aparece em forma de libertação quando os hebreus libertados da escravidão, eles atravessam o Mar Vermelho por obra da intercessão e o grande amor de Deus. Então isso é um grande feito, um grande milagre, que nos dias atuais, muitas vezes nós precisamos atravessar os mares vermelhos de nossas vidas, agarrados pela mão dele. A água aparece no batismo de Jesus Cristo, nas Santas Escrituras, pelas mãos de João Batista, onde pega a água e põe sobre a cabeça de Jesus. Então a água, ela tem um significado de lavar, de purificar. Então a criança precisa, propriamente dita, ou o batizando, precisa estar com as vestes brancas, para que ele esteja limpo por fora, para limpar-se por dentro. E ali é conferido à criança as palavras pelo sacerdote. A vela significa Jesus, luz do mundo. Também acontece nos nossos serviços as pessoas que chegam com as velas que mandaram fazer não sei onde, que é uma pessoa que tem uma confecção de vela, que a vela quando acende, ela pisca, ela aromatiza. Então assim, não se usa, minha gente. A vela utilizada para acender a chama é uma vela nunca acesa, onde atualmente, por segurança, as paróquias, você ao matricular-se, que não é a palavra correta, né, ao inscrever seu filho, você recebe o aviso de que você receberá uma vela no ato da cerimônia, para que essa vela não seja profanada. O Pai Nosso, ele é utilizado
para que a assembleia ela repita em grande louvor, em grande fervor, e que ela proclame que Deus é o nosso Pai Nosso, que Ele está no céu. E dentro dessa grande oração, nós reafirmamos, nós pedimos a Deus que Ele perdoe os nossos pecados, para a partir desse momento de sermos pais espirituais, possamos ter a graça de sermos bons pais espirituais. Pedimos a providência divina do pão nosso de cada dia. Pedimos a Deus que Ele não nos deixe cair em tentação de sermos um mau pai. Então, tudo isso é composto dentro dessa oração. Então, não é uma oração apenas repetida, que muitas vezes a gente liga o automático, né? Isso aí, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, assim, dá até trabalho os anjos traduzirem o que nós estamos falando. Ele é um momento que nós devemos falar, sabe, meditando no que estamos falando. Para quê? Para que o céu diga amém. Para que Deus diga estou contigo e que assim seja. E que as profundezas tremam, porque sabe que está perdendo mais um. E graças a Deus por isso. Então, você é chamado dentro do ritual do batismo o tempo todo para que você seja também uma nova criatura, um novo ser. É naquele momento que você pede a Deus, ao rezar o Pai Nosso, que Ele esteja presente, sabe, na labuta, no trabalho, que não é fácil ser pai espiritual. Dá um trabalho que só Deus sabe. Aqui acredito que devem ter muitos padrinhos, e graças a Deus por isso, e os que não têm, peçam a Deus a graça, viu, minha gente, que isso não é demérito, é uma honra e é um servir. Pedir a Deus a graça de ser padrinho. E dentre os complementares, a estola, que atualmente, ela, no passado, ela era muito utilizada. Passou um período que não era utilizada, e hoje, a cada dia mais, os padres vêm buscando utilizar, implementar a estola dentro do ritual. Se você foi batizado sem a estola, isso não significa que você não foi batizado ou que faltou alguma coisa. É complementar. Porque existem alguns padres que servem algumas ordens eclesiásticas, onde eles servem pelo ato de exorcismo. Então, assim, eles se dedicam a essa prática de estudo, tá certo? Mas isso não significa que um padre que realizou, proferiu o sacramento do batismo no domingo passado, ele não utilizou a estola, deixou de ser, meu filho não foi batizado corretamente. Isso não é assim, tá certo? Isso é um mito. Então, muitas vezes acontece, as pessoas que chegam na paróquia, na minha atual paróquia, inclusive, lá em Nossa Senhora do Desterro, e que pedem para repetir, se podem ali no momento se o padre de domingo vai usar a estola lá no batismo, porque o padre do domingo ele não utilizou. Então, minha gente, isso é um complementar, tá certo? O sopro, no passado, os padres sopravam, assim como no crisma, no sacramento do crisma, era utilizado o sopro. Alguns padres, alguns bispos não sopram, mas isso não significa que você está mais ou menos complementado dentro do seu ritual, tá certo? Isso é complementar. E a consagração a Nossa Senhora. Algumas pessoas também nos falam assim que o final da cerimônia não houve a consagração a Nossa Senhora. Também é opcional. Por que é opcional? Nós temos devoção a Nossa Senhora, tá certo? Um grande amor. Eu, particularmente, não sou nada sem conversar com ela constantemente. Mas, quando nós utilizamos o sinal da cruz, quando é proferido a palavra de Deus, quando eu, madrinha e padrinho, professo a Deus minha fé, me consagro a Deus,
reafirmo minha fé. Quando meu filho é marcado pelo sinal da fé, é lavado pela água, quando ele recebe a luz do mundo, que chama-se Jesus, e fortaleço, reafirmo que Deus está presente, que preciso dele para perdoar os meus pecados, para prover minha vida com o pão nosso de cada dia, automaticamente eu já estou me consagrando a Deus de todo o coração, tá certo? Não é nem mais nem menos, é uma tradição utilizar a consagração à Nossa Senhora. Nos reconforta, porque Maria é a rainha do servir, então nada mais natural do que convidá-la para esse momento tão importante. Pode passar. Por que devemos batizar crianças? O Catecismo da Igreja Católica nos diz que, como o batismo é um sacramento que nos lava do pecado original, devemos proporcionar às crianças o quanto antes a graça de sermos libertos dessa herança nos deixada por Adão e Eva. Isso vocês podem checar lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 12 e 13. Não existe, minha gente, nenhuma escritura no magistério a obrigatoriedade de batizar crianças recém-nascidas. Mas, como o próprio catecismo diz que esse sacramento nos lava do pecado original, então por que deixarmos os nossos filhos crescerem com essa mancha? Então, devemos abraçá-la, a fé, pelos nossos filhos, para que o quanto antes eles possam ser eliminados do pecado original. Por isso, a igreja dedica ao incentivo do batismo da criança o quanto mais cedo. Pode passar. Pronto, como falei, não há registro da obrigatoriedade, tá certo? Da prática do batismo em crianças recém-nascidas. Entretanto, desde o século II, a Igreja Católica dedica essa prática como forma de evangelização. Mas lá em Gálatas, acredito que vocês devem ter feito os estudos de São Paulo, a carta de São Paulo aos Gálatas, onde Pedro, ele dedica-se a batizar, a evangelizar. Então, ele sai batizando casas inteiras. Então, subentende-se que eram batizados os idosos, os jovens e também as crianças. Então, baseado nesse batismo, nessa prática de evangelização de Pedro, onde a igreja ela se embasa para batizar as crianças recém-nascidas. Isso é um ponto importante, que é o que nossos irmãozinhos aí, que é protestante, que cai em cima, né? Pois é. É uma prática de questionamento que eles fazem o tempo todo, que a criança não sabe para que e por que batizar, se ela não sabe o que ela está vivenciando. Mas nós nos embasamos no Evangelho, porque nós somos também evangélicos, porque tudo que vivemos e praticamos é pela fé dos apóstolos. Então, logo, os apóstolos evangelizadores, logo somos também evangélicos evangelizadores também. Então, quando alguém me pergunta se eu sou evangélico, eu digo graças a Deus, com a imensa veneração a Maria. Aí é aquele ponto onde todo mundo já não tem muito papo para puxar a conversa. Amém. Competência dos padrinhos, gosto muito dessa parte, viu, minha gente? Então, se tiverem placa, vocês me avisem, porque entra pela noite. Competência dos padrinhos. Responsabilidades para uma vida inteira. Ser padrinho ou não ser, eis a questão. Você está preparado para assumir essa responsabilidade? E posso me negar a ser padrinho? Gosto muito dessa parte, viu, minha gente? Por quê? Como eu falei anteriormente, é uma responsabilidade para uma vida inteira. Então, se você é abraçado por é chamado a essa responsabilidade, não pense que ela vai encerrar ao final da feijoada, viu, minha gente, do batismo. Não. Pelo contrário, aí é que começa a responsabilidade. A responsabilidade de padrinho, ela já inicia a partir do convite. É um momento de muita inquietação. Se você não se inquieta qual o seu papel na criação dessa criança, então é melhor até que você nem seja padrinho dela. Porque ser padrinho
Por isso que eu coloquei ser padrinho ou não ser, eis a questão, porque muitas vezes, como eu comecei a falando, a gente se nega dentro do nosso egoísmo, não é, da nossa comodidade, a gente não quer arrumar confusão com ninguém. Então, nós somos convidados a ser padrinho, muitas vezes, pela nossa posição social. Somos convidados a ser padrinhos porque fulano fotografa bem na foto, sabe? Aí vocês podem dizer, por que ela está dizendo isso? Porque é verdade. É a pura verdade. Nos dias de hoje, existem várias formas para você abordar, para convidar alguém para ser padrinho, menos pela principal. Eu não vou convidar João e Maria, porque é um casal de exemplo. É um casal, Maria é uma mulher de fé. Maria é uma mulher que nos meus momentos difíceis eu posso chegar para ela conversar com fulaninho. João é aquele homem que tem sempre uma palavra. É aquele oceano Pacífico que, pelo fato de ser um pouco menor do que o Atlântico, nem por isso é menos importante. Não. As pessoas chamam outras pessoas pela função, pelo cargo social, inclusive até pela foto. Fomos convidados recentemente e essa minha mania de fazer perguntas, eu perguntei por que fulana tinha sido convidada a ser padrinho. E aí ela disse, mas tu acha que eu ia perder a oportunidade de uma mulher bonita tirar foto como madrinha do meu filho? E aí foi o que eu disse. Eu disse, misericórdia. E Paulo olhou para minha cara e disse, fique na sua. Porque é aquele momento que você, sabe, a língua não segura na boca. Mas aí a gente vai pedindo clemência e misericórdia a Deus que cubra essa criança. Você está preparado para assumir essa responsabilidade? Então, por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes as pessoas não estão e se negam a dizer, não posso. Sabe? É mais fácil, muito embora pareça difícil, você dizer, não posso. Eu não estou pronta. Eu não estou pronto para ser padrinho. Existia um mito, não existe mais, graças a Deus. A diocese ela tem se dedicado em exterminar esse mito de que era proibido você negar ser padrinho, porque você estava condenando a criança imediatamente ao purgatório. Então a igreja, através de muitos estudos, de muitos debates, ela compreendeu que o pecado da omissão, você aceitar pelo simples fato de não se indispor com a família, é um pecado ainda mais grave. Porque o que é que acontecia? O padrinho aceitava porque achava chato, ou que existia esse mito de que era pecado se negar a batizar, e ele batizava. Mas era aquele batismo de corpo, mas não era presente. Era igual a muitas vezes a gente vai para a missa porque quer um lugarzinho para ficar sentado e cochilar. E porque a voz do padre é como o cantar dos anjos. Então nós saía daquela cerimônia, daquele apadrinhado mais vazio do que entrava. Então a igreja, graças a Deus, ela passou a estudar, difundir essa ideia. Inclusive, existem relatos de pessoas que batizavam os padrinhos e depois iam se confessar, porque se sentiam angustiados, porque não tiveram coragem de dizer não. E, consequentemente, eles aceitaram aquela responsabilidade e, a partir depois, ele dizia, e agora, o que é que eu faço? Então, hoje, quando nós fazemos as palestras, nós falamos, explicamos, e muitas vezes acontecem situações onde o padrinho chega, o candidato a padrinho, ele chega e diz, olha, é porque domingo agora vai acontecer uma situação, eu vou trabalhar e eu não vou poder batizar e não sei o quê. Dá para tirar meu nome aí, eu vou voltar na secretaria e vou resolver. Nós temos muito respeito e é um grande aliado da igreja, são os secretários paroquiais. Se aqui tiver algum, sabe, eu digo que Deus é contigo, porque é uma tarefa muito difícil ser secretário paroquial, viu, minha gente? Tenham respeito pelos secretários paroquiais, porque são as pessoas que recebem, eles fazem a triagem desse primeiro momento. Os mediadores, né? São os mediadores. São eles que fazem a triagem, por quê?
porque ali eles veem a situação onde muitas vezes são casais do mesmo sexo, são mães que querem batizar o filho, mas não querem que o pai saiba, e vice-versa. É a avó que quer a cumplicidade da secretária para avisar todo mundo, mas aí a mãe não vai estar sabendo, porque ela vai levar a criança para passar o dia em casa, mas aí ela vai batizar e ninguém sabe. Ô Carmen, Pois não. e ela também, essa questão do secretário, ela tem essa noção de, caso, vou falar lá, ela fala lá que, ó, meus padrinhos são protestantes. Eles podem falar assim, alegar de, olha, não sei se você sabe, mas a Igreja Católica preza que como é padrinho, né, como são pais, né, espirituais, tem que ser da mesma caminhada. Como é que você vai querer que seja padrinho do seu filho, mas aquela pessoa é de outra crença, não é da mesma caminhada? Aí ela pode também citar assim. Ela tanto pode como ela faz. E é por isso que eu digo que vocês nas suas orações sempre rezem um Pai Nosso e uma Ave Maria, sabe, na intenção dos secretários paroquiais, porque são eles que fazem essa abordagem. Ora, como é que eu, como pai e mãe espiritual, eu vou convidar para ser padrinho alguém que não comunga da minha fé? Assim como o sacramento do batismo, eu vou falar levemente sobre o sacramento do matrimônio, porque quando vamos nos casar, que há as preparações para noivo, nós somos explicados, somos formados que devemos criar os nossos filhos ao casarmos e sermos uma única carne. Nós estamos abraçando a fé e nos comprometendo diante de Deus e da igreja a criar os nossos filhos dentro da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando nós fazemos os nossos votos ali na frente, sabe, belíssimas, achando que somos assim a mais bela das belas mulheres, e vocês homens também, vocês não estão só falando os votos para os convidados, vocês estão assumindo o compromisso de que viverão até o fim de suas vidas, e seus descendentes também viverão dentro e sobre o teto dessa doutrina. E muitas vezes nós nos lembramos de tudo, ensaiamos até o melhor beijo para a plateia fazer mas esquecemos do principal compromisso, de criar os filhos na fé. Então, o batismo, o sacramento do batismo, eles lembram vocês daquele juramento que vocês fizeram. Então, o sacramento do batismo, por ser o primeiro, ele não desfaz dos outros, ele complementa, ele completa. Assim como a Trindade Santa, assim como Deus é Pai Todo-Poderoso, assim como Deus é Filho e é Pai, assim como o Espírito Santo, ele é Pai e é Filho, são trino, os sacramentos, eles são complementares, eles juntos, um complementa o outro, um não desfaz do outro. Eu fui batizada, logo eu não preciso da Eucaristia. Eu sou batizada, logo eu não preciso confirmar minha fé lá na frente. Um não desmerece o outro. Então, posso me negar a ser padrinho, como eu falei, você deve, porque você irá prestar conta. Jesus Cristo, quando vier como juiz dos juízes, ele vai chegar para você e vai dizer: aquela responsabilidade dada a ti, quando ele abrir aquele livro da vida, ele vai procurar saber como foi a sua atuação como padrinho. Muitas vezes nós não queremos nos meter na criação dos outros. É igual a história assim, de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, criação também, cada um que cuide de criar seus filhos. Sim, e onde está a sua responsabilidade, onde você disse que criaria diante de Deus e dos homens a responsabilidade? Padre Valdemir, meu grande amigo espiritual, tenho muita saudade por ele, porque ele, nas homilias de batismo, ele diz que ser padrinho é como quando nós compramos uma casa, o cartório pede 2 testemunhas para validar a certidão. E o céu pede 2 pessoas para que seja validado, sem precisar de escritura, mas está escrito no livro da vida que você foi testemunha em conduzir aquela criança pelo caminho da salvação. Pode passar. Pronto. Vamos falar um pouquinho sobre a idade da sabedoria. O batismo a partir da idade da sabedoria. A igreja incentiva que
a partir dos 7 anos de idade, a criança não seja mais batizada apenas pela fé dos pais. Ora, Carmen, por quê? Você não acabou de dizer de que os pais e padrinhos devem vivenciar, zelar pela fé da criança? Meu filho tem apenas 7 anos, ele é uma criança, mas é considerado pela ciência, não é, que a igreja ela vive lado a lado com a ciência, ela não desfaz da ciência, que a partir dos 7 anos de idade a criança passa a ter um entendimento. É diferente de uma criança recém-nascida, onde ela é batizada e ela é conduzida pela fé dos pais. Uma criança com 7 anos, ela já come por si, já diz não, já faz birra, sabe muitas vezes o que quer, bem mais do que muito adulto, que pensa que ela não sabe o que faz. Então, é a partir dessa idade que existe a empatia e a antipatia. Então, você não pode simplesmente escolher um padrinho porque você gosta, porque ele é seu parceiro de time, porque o número do seu sapato é igual ao da sua amiga. Se sua criança, se seu filho não gosta, se não há um laço de empatia. Então, a criança deve concordar em que, e ela inclusive você deve sentar com seu filho e conversar com ele e perguntar a ele, dentro daquele quadro, daquelas opções, quem seria o melhor para ela ser afilhada. Que nesse momento é importante vocês terem ali as opções. O ideal é que não se estenda, uma criança não passe 7 anos sem receber o sacramento. Mas, caso seja, você precisa apresentar para ela opções para que depois ela não se cobre, porque a responsabilidade é para ela. Então, a partir dos 7 anos, você ao pensar e procurar o batismo, a igreja aconselha que ela faça o catecismo, tá certo? Então, existem os níveis onde as dioceses, a CNBB, ela se dedica a estudar aos níveis de compreensão da criança. Então, a partir desse momento, ela passa a frequentar, ela passa a ler. Na maioria das vezes, as crianças já sabem ler e escrever, elas já são alfabetizadas. Então, elas passam a ter acesso aos ensinamentos, porque a importância do batismo, tá certo? A importância do ministério de Jesus Cristo. Então, você deve procurar a paróquia e encaminhar seu filho para que ele seja catequizado, para que ele seja formado, ele receba as informações, para que ele seja um agente, né, um formador de opinião infantil, para que incentivar a seguir as orientações dos ensinamentos doutrinais, onde a participação dos agentes leigos catequésticos é de fundamental importância. Tá certo? Então, em cada paróquia, existem os catequistas, onde eles dedicam a sua vida aos ensinamentos do batismo. Então, a criança, ela faz a partir dos 7 anos. Então, atualmente, a partir dos 10 anos, ela faz 2 sacramentos num só. Ela é batizada. Se for próximo da Páscoa, algumas paróquias, elas batizam e, em seguida, dentro da própria cerimônia, ela recebe a Eucaristia no sábado da Páscoa. Então, essa situação acontece. Então, ela recebe, a partir dos 10 anos, ela recebe os 2 sacramentos num só. E, inclusive, passa a receber o terceiro, porque ela tem uma breve, o sacramento da confissão, ela também recebe antes de receber a Eucaristia. Então, a carga de responsabilidade, minha gente, por consequência dos pais, é extraída muito grande numa criança, tá certo? Então, veja que uma criança com 7 anos, ela passa, por conta da omissão dos pais, ela passa a ter uma carga de ensinamentos e uma preparação para que ela receba esses ensinamentos. E, a partir de então, ela passa a ser cobrada, porque uma vez ela recebendo a Eucaristia, ela passa a ser membro da igreja e deve cumprir com as responsabilidades tal qual somos cobrados também, tá certo? Então, é até sofrível, vamos assim dizer, para nós adultos, termos uma vida de santidade. É difícil, imagina uma criança. Vou passar adiante.
a diferença entre o batismo de Jesus Cristo e o batismo de João Batista. Quando lá nós damos palestra, é aquele momento que eu gosto de falar bem alto, porque a baba já está escorrendo já. E é uma pergunta que eu vou fazer aos demais aqui, e é a forma de vocês acordarem da seguinte forma: sendo Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, homem nascido sem pecado original, ofertado ao mundo como homem, mas homem limpo e santo, ele precisava ser batizado, sim ou não? Aí eu preciso que vocês respondam, e aí a participação de vocês é importante para acordar o que está do lado. Na opinião de vocês, Jesus Cristo, com todos esses atributos, ele precisava ou não ser batizado? Sim ou não? Bem, vamos nos ajudar. A turma que diz não, levanta a mão, e eu nem olho. Vixe Maria, eu tenho certeza que se dissesse que tem um bilhete premiado ali, quem é que quer? Eu duvido que alguém faria assim. Precisaria ou não precisaria? Quem disse que precisaria, levanta a mão. Bora, minha gente, essa mão pode ser maior. Eu creio que ele não precisaria, porque ele era o Deus vivo, né? Mas como está escrito e tem que ser cumprido, né? Acabou a graça, minha gente, da história. Vejam só. Não está errado. No deserto, muitas vezes é como o dia de hoje, que a gente fala e as pessoas fingem que não estão escutando. Quantas vezes nós saímos para evangelizar, até mesmo dentro da nossa própria casa, e falamos no deserto do nosso lar? É ou não é? É por isso que o próprio Cristo diz que santo de casa não faz. A partir dos 13 anos de idade, você tinha acesso a entrar, a falar sobre as Santas Escrituras. Antes disso, nem as mulheres nem as crianças poderiam ter esse acesso. É diferente de hoje, onde as crianças, durante a leitura do Evangelho, as crianças correm de um lado para o outro, a gente cochila, a gente masca chiclete. Então, naquela época, existia um grande respeito pelas Escrituras. No momento da leitura, tá certo, das Sagradas Escrituras, era um momento onde as pessoas ficavam introspectas e em sinônimo de respeito. E Jesus precisava que as pessoas vissem que ele, Filho de Deus, mas foi permitido ser homem também, de carne e osso, para ser realizado este mistério da fé. Então, já falei para vocês podem inclusive ler lá em Lucas, capítulo 3:3. Depois que Jesus foi batizado e logo saiu, eis que o céu se abriu e viu descer sobre ele em forma de pomba. Vocês podem checar também isso lá em Mateus, no capítulo 3, do 16 ao 17. Pode passar. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês podem ler Mateus 4, versículo 4, e eu sugiro que vocês leiam o capítulo inteiro, porque o livro de Mateus é um dos livros mais fascinantes que descreve sobre esse sacramento tão belo, que é o sacramento do batismo. Inclusive, em Mateus, o próprio Cristo, ele delega aos apóstolos e diz: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou contigo por todos os dias até o fim. Ele não diz até a semana que vem, até a próxima terça, até o próximo Papa mudar, não. Ele diz: eis que estou contigo. Então, uma vez recebido o Espírito Santo de Deus, minha gente, não é algo que você pega e descarta, não é como roupa que você usa e não quer mais. Fiquem atentos, e inclusive é dever do padrinho, na idade adulta, a criança, ao ser chamada, ao ser convidada, ao crescer e abraçar outra fé, expliquem para ela sobre alerta que o Espírito Santo ela já recebeu. Se ela quiser renegar a fé da doutrina católica, é um direito que ela tem. Agora, ela vai receber o que já recebeu. Uma vez recebido,
Deus não toma o dom da graça. É dado a graça porque é dado àqueles que não trazem nada. É um dom que Deus nos dá, não precisa ser visto, mas é a marca de salvação. Então, logo, você não se esvazia do Espírito Santo. Você pode viver sem alimentar, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vive no lugar impuro, num sepulcro caiado, tá certo? Ele não se movimenta, ele não lhe defende, não impulsiona, mas ele está ali com você. Uma vez recebido, não é algo que você toma um banho e que tira e que lava. Então, procurar em outras doutrinas receber o Espírito Santo é profanar, inclusive um pecado mortal. E compete a responsabilidade de falar em alto e bom som, que é profanar é um pecado mortal. Dizer que vai ser batizado para receber, né, que as doutrinas por aí dizem, vão batizar novamente porque você recebeu o batismo apenas pela cabeça, mas aí você precisa tomar um banho todo. Não funciona, viu, minha gente? O primeiro e único, até porque o batismo, ele é intransferível. Ele é intransferível. Uma vez dado, ele não é, é emprestado, ele é descartado. Então, compete aos pais e padrinhos alertá-los sobre esse grande pecado. Então, o que eu posso falar para vocês a complementar, eu não sei se ainda tem tempo ainda, pode perguntar. Como é teu nome? Boa noite. Boa noite. Eu ouvi em algum lugar, não lembro onde, se foi aqui ou se foi uma outra pregação, que a Igreja Católica, ela considera o batismo de igrejas protestantes mais antigas como válido, pois se lá batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqui da mesma forma, então não se está batizando fora do contexto cristão. Eu queria saber se isso é verdade. Veja só. Como é teu nome? Valquíria. Valquíria. Eu sou catequista também. Olha aí, graças a Deus. Veja só, Valquíria. Era importante, inclusive, você ter prestado atenção e saber onde é que isso estava escrito, porque nos ajuda a complementar a nossa conversa. Veja o que acontece. A Igreja Católica, ela tem um entendimento a compreensão partindo do princípio que acabei de falar, uma vez recebido o Espírito Santo de Deus, e a criança, e o ser, o Filho de Deus, ele decide, abandona aquela fé, e ele quer ser doutrinado por livre e espontânea vontade. Tanto é que na hora do batismo, o padre pergunta: é de livre e espontânea vontade que estão presentes aqui? E a resposta deve ser sim. Se não estiver, é importante, inclusive, até de dizê-la como lá atrás: não estou preparada. Então, uma vez sendo chamado, ele recebendo, esse batismo é válido, porque ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Logo, esse batismo é válido. Então, esta pessoa, ela se compromete a o que foi vivido, o recebimento do batismo é batismo da mesma forma. É a partir do princípio cristão, tá certo? Então, o que há é a complementação doutrinal. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela é chamada, tá certo? Ela vai conversar com o padre e dentro desse entendimento, ela passa a receber os sacramentos complementares, tá certo? Mas isso, o padre não vai ouvir falar e simplesmente dizer, certo, domingo você vem e comunga. Existe uma preparação, e aí é onde os agentes catequéticos, eles entram. Porque existem os catequistas especiais, onde muitas vezes o próprio pároco, ele se dedica a fazer essa catequese, que em algumas situações é feita inclusive por alguns seminaristas. Nosso Guaraná, ele tem uma turma especial, não é? Que é exatamente sobre situações especiais. Por que são situações especiais? Onde são apresentadas por escrito a diocese. Então é tido o conhecimento para que não seja profanado o sacramento da Eucaristia, viu, Valquíria? Então é acompanhado pela diocese. É de conhecimento de Dom Fernando, então passa a haver
um acompanhamento doutrinal desta pessoa. Porque pelo fato dele ter sido batizado em outra doutrina pela Trindade Santa, não significa que ele é um membro da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. São doutrinas diferentes. Ele foi doutrinado de forma diferente, então o entendimento desta pessoa é totalmente diferente do nosso. Então ele passa a ser acompanhado. Então, a partir de então, ele recebe autorização para comungar nas celebrações e participar dos demais sacramentos. Tá certo? Então, por que a igreja, atualmente a igreja, eu quero voltar ainda um pouco falando sobre os padrinhos. Hoje que eu digo assim, que os nossos documentos são documentos antigos, mas há 15 anos atrás, houve uma conferência dos bispos onde foram feitas algumas implementações de documentos nacionais, que nós chamamos de documentos nacionais. Aqui quem fez um serviço chamado ECC, então a terceira etapa ela se dedica ao estudo dos documentos da igreja. Então, quem tiver oportunidade, viu, minha gente, abracem, viu? Porque a gente não estuda todo dia, nem tem essa oportunidade. É só um bizu. Se algum anjo aparecer na sua frente e lhe convidar, agarra a oportunidade, viu? Mas, assim, propaganda à parte, quero dizer a vocês que já um entendimento, como a nossa sociedade ela evoluiu muito, então os bispos do Brasil e da América Latina, hoje já existe uma transformação gradativa que deixaram-se de ser 2 padrinhos e passam a ser um só, ou um padrinho ou uma madrinha. Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade que, infelizmente, ela se divorcia. Então, ao se divorciar, o padrinho, o homem acha que ele, ao construir outra família, aquele afilhado, ele não deve participar, porque ele vai do seio da nova família, porque vai criar problemas, tá certo? Então, muitas vezes, aquele casal de padrinho envereda para outra religião. Então, nessa situação, se vê que um padrinho, um guardião pela fé, ele se faz necessário. Inclusive para evitar as situações das famílias especiais. Então, nós catequistas, não sei se Valquíria se deparam muitos, todo final de semana sempre aparece uma família especial. Que toda família é especial para Deus, mas para a sociedade é aquela família que 2 mães, 2 pais, sabe? Então, e a gente precisa conviver e precisa acolher. E essas crianças não devem deixar de ser batizadas pela opção de vida de cada um, tá certo? Inclusive, elas são, Papa Francisco fala, inclusive como tema de debate da juventude, no encontro da juventude, que toda criança, todo jovem deve ser, inclusive, acolhido pela Igreja Católica, que é a mãe de todas as religiões, é a mãe benevolente. Então, se uma mãe não acolhe um filho, quem poderá acolher? Tá certo? Então, devemos ter respeito e zelo pelas crianças, filhas dessas famílias especiais. E daí essa preocupação de ser pais especiais, a importância do padrinho, ser da caminhada. Exatamente. Porque aí, ele com a caminhada, ele vai trilhar ali os trilhos corretos ali, que a doutrina da igreja preza, né? Exatamente. E quem sabe, então, também converter esses pais especiais. Porque pelo fato deles viverem em pecado e muitas vezes negando, dizendo que não vivem, eles não querem que os filhos passem pelo que eles passam, tá certo? Pelas mazelas, das críticas, do rechaçamento social. Então eles são procurados constantemente a receber, a acolher essas crianças na fé, tá certo? Então, nós que somos agentes pastorais, nós lidamos com situações diversas, minha gente, diversas mesmo, onde tem mãe que quer batizar o filho escondido, porque o pai é protestante, e a gente aconselha o entendimento. Já aconteceu situação de acontecer a cerimônia e na terça-feira chega na paróquia e diz que quer mudar da madrinha, porque não vai com a cara da madrinha, e aí foi porque o padrinho, não faça essas caras não, que acontece, viu, minha gente? Acontece mesmo. E muitas vezes a dissolução acontece até na feijoada lá do almoço. Então, o que é que a gente diz? É preciso escolher. Você sabe que está grávida, ou que você está grávido, né, que é uma gravidez compartilhada.
Eu digo lá em casa assim, que Paulo lá em casa, Paulo engravidou comigo também, viu, minha gente? Teve desejo, então assim, ele também só tinha desejo do que era bom. O que eu fosse comer, ele comia também. Tanto é que ele engordou o dobro do que a minha barriga engordou. Mas, o que é só para dar uma descontraída do que o seguinte. Isso é verdade. Então, o que eu posso dizer a vocês, que acontece em todo tipo de situação. Nós falamos que, se você tem situação financeira, para que após o batismo você faça uma grande festa, que contrate 10 garçons para cada 5 convidados, amém. Mas se você não tiver a galinha nossa do Santo Domingo, o purezinho e o arroz, amém também, porque a melhor festa é a festa do céu, tá certo? Então, demos graças a Deus por esse grande dom que os filhos, nossos filhos, passam a receber. E em suas orações, orem a Deus para que a cada domingo as crianças acolhidas do céu, elas permaneçam com essa graça e que elas sintam um desejo de posteriormente receber a Santa Eucaristia, que eles possam se confessar, que eles possam confirmar a sua fé do batismo através do crisma, que os jovens do Brasil, eles sintam um desejo de servir a ordem, tá certo? Tanto no hábito, quanto sejam padres decentes. O Brasil precisa de padres decentes, o mundo precisa, não é? O Papa Francisco, ele clama em nossas orações para que os nossos pais, que são os padres, nossos pais espirituais, sejam de fato a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, quero finalizar com vocês dizendo que foi um prazer muito grande voltar à minha terra aqui, não é? A minha terra espiritual, porque aqui eu recebi os sacramentos, não é? Um dia eu já fui ateia, viu, minha gente? Então, quando eu dizia, levava uma topada e dizia, eita meu Deus, eu dizia que era a força do hábito. E aí alguém dizia, oxe, tu agora virasse cristã? Eu disse, Deus me livre. Aí, pô, por que tu tá dizendo isso? É a força do hábito. E Deus me chamou de um jeito que hoje, graças a Ele, eu me vejo aqui diante de vocês, tremendo como vara verde quando dá vento, para falar um pouco, não é, sobre essa maravilha, esse grande poder que Deus tem em nossa vida e que nos proporciona através do chamado de sermos padrinhos. Não é porque não é fácil, a gente reza a Deus todos os dias, uma Ave Maria e um Pai Nosso, por cada casal que diz, amém, eu quero ser padrinho, porque não é fácil. Não é fácil ter filhos espirituais, filhos biológicos, imagine só ter filhos espirituais. É muito triste quando dentro da nossa igreja, viu, minha gente, não é longe, a gente escuta, a gente vai conversar com uma pessoa e tal, e a pessoa pega e faz, rapaz, olha, eu fiz minha parte. Eu batizei, não é? Eu levei para missa, mas se fulano agora não quer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Você tem que observar onde foi que o fio da meia, onde foi que o novelo se perdeu e você não viu. Tá certo? Assim também como nós, pais, muitas vezes nós queremos tirar nossa responsabilidade, nós dizemos, olha, eu faço até os 18 anos, né? É quando a justiça diz que depois quando vira de maior, olha, minha gente, pai e mãe recebe uma patente. Padre Pedro Jorge dizia que pai recebe uma patente que não tem broche que rasgue roupa. Uma vez sendo pai, você é autoridade no céu, na terra, no inferno, diante do juiz. Você é mãe, você é pai. Não tem esse juiz que diga que você não pode ver seu filho. Você pode, é naquele momento de dificuldade que você clama a patente de mãe e pede para falar, filho, que atenda seu filho pelo amor de Deus, que socorra seu filho, e não tem esse que não se dobre a um pedido de uma mãe. É por isso que em nossas agonias recorremos a quem? A grande mãe. E ela não nos deixa desamparar de jeito nenhum. Então, a exemplo de Maria, vamos exercer a nossa autoridade e patente de mãe. Porque ser pai e mãe não é democrático. Eu digo nas conversas, e sou muito chata quando falo, porque não existe democracia numa família. Família é uma instituição instituída, sabe? E isso, Paulo ri lá fora ali, porque a gente passa por situações assim, e quando chega uns cabos assim perto da porta da gente, eu só, meu filho, tem certeza que quer encarar, porque a pretendente é até uma gracinha, mas a sogra, quando ela exige a patente de mãe,
e que puxa outra patente de sogra, só Deus com ela. Então, me despeço de vocês, quero aqui com vocês rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, por ter conseguido contar. Vou contar uma historinha antes disso, viu, minha gente, que assim, fui convidada e aí com essa minha boca grande disse, não, tá certo. A gente é impulsionado pelo Espírito aí, disse, não, tá certo. E aconteceram coisas, eu fui convidada 2 meses atrás. 3 meses, dezembro, 2 meses atrás. E aí as coisas foram acontecendo, e aquela velha mania feia de brasileiro de deixar as coisas para a última hora, e a nossa arrogância de que vai ser fácil. E aí Deus foi inquietando, e foram fazendo umas perguntas em mim. E foram fazendo. E hoje eu sirvo na paróquia, hoje eu sou uma grande banqueira, porque eu fui para Ipujuca para servir profissionalmente, então Deus me afastou, eu pedi um ganha-pão, aí Deus me deu uma oportunidade de ter o pão nosso de cada dia em outro lugar. E como eu pedi, eu não ia negar. E ao chegar lá, paguei um preço de não servir a minha igreja natal, que é aqui em São Lourenço Mártir. E nessa situação toda, eu fui me estudando, me esforcei e tal, e eu achava, quando disseram que seria filmado, pense num desespero, é quando você vê que a braveza não existe. E aí eu disse, meu Deus, esse negócio não vai dar certo, e fiquei, quantas vezes perturbando o juízo de Deus, que não ia dar certo, mas vamos lá. Mas sabe o que é isso? É a nossa arrogância, a gente acha que quer fazer as coisas como diz a história, top. Aí Deus, no alto de sua consciência, ele diz, nem precisa. Aí ele sai tirando, sabe? Ele sai cortando como costureira, com a tesoura molada. Ele sai cortando os excessos. E eu preparei uma palestra que achava que era belíssima, digna assim dos grandes palestrantes, que Cortella ia ficar no chinelo, ia pedir conselho a mim. Aí sabe o que foi que aconteceu? Deus disse, não vai ser assim não. Me fez esquecer. Primeiro, ontem aconteceu uma série de situações que eu saí atrasada do trabalho, aí tomei um banho nas carreiras, porque o ônibus, são 4 ônibus diários. Então, se eu perder o ônibus, é igual a música. Se eu perder esse trem, só amanhã de manhã. E lá é assim. E o ônibus, eu tinha 15 minutos para tudo, minha porta deu problema, aí eu fechei, puxei a porta e, enfim, esqueci o meu material, com o pendrive, com tudo que tinha para resolver. E aí eu só me dei conta depois de 5 quilômetros à frente, onde eu não podia descer do ônibus, porque só amanhã de manhã. E aí, pense, minha gente, no suor frio, quando eu lembro e penso, e fiquei. Quando eu cheguei já no Cabo, comecei a conversar com Deus, eu disse, certo, já entendi o recado. Porque é assim que nas minhas conversas, Paulo fica rindo, porque quando o negócio aperta, eu digo, tá bom, já entendi. Não precisa falar de novo, porque eu já entendi a situação. E aí comecei a meditar nessa situação, e Tânia, sabiamente, quando eu expliquei para ela desse Carmen, é assim, Deus às vezes brinca conosco. Consagrando o seu coração, vai rezando por ela, agradecendo a Deus por tudo aquilo que ela falou, por tudo aquilo que Nossa Senhora nos apresentou através do seu serviço. Muito obrigado, Senhor, pela tua serva, tão dedicada ao teu coração, tão dedicada, Senhor, à tua evangelização, a levar os teus filhos a te conhecer, a levar os teus filhos a te amar cada vez mais, pelos mistérios dos sacramentos. Sim, Senhor, abençoa a sua vida, a sua família, todo o seu projeto, seu trabalho, todo o projeto de vida que ela tem, Senhor, né? O seu novo ambiente, tudo, Senhor, colocamos no colo da tua Mãe Santíssima, para que ela, pelo poder da sua intercessão, alcance. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar um pouquinho, gente, rapidinho para a gente concluir. E aí, gostaram sim ou não? Não, estavam cochilando. Gostaram sim ou não? Espero que tenham aprendido, né, realmente mais um pouquinho daquilo que é o sacramento do batismo. Deixo para vocês aí uma tarefinha de casa a mais para vocês sobre o batismo agora. Não sei se você sabe, mas imagine, você está num avião e esse avião está caindo. Você recebeu a notícia e o piloto falou que o avião está caindo. Imagine que as pessoas que estão do seu lado não são batizadas. E essas pessoas vão morrer sem ter recebido o batismo. Será que nós, mesmo sem ser sacerdote, diácono,
Será que a gente poderia batizar essas pessoas? Será sim ou não? Eu não vou responder, vocês vão pesquisar isso, depois vai trazer pra gente. Uma segunda tarefinha para você também. Imagine que você tem um sobrinho, um neto, não sei, alguém do interior, e você não sabe se esse menino foi batizado ou não. E ele vive com você, ou quem sabe ele é adotado, né? Estava numa creche, enfim. E você não sabe se ele é batizado. Você não tem um batistério, não tem os documentos, não consegue rastrear, não sabe. O que é que você pode fazer? Será que se a gente for batizar e ele já for batizado, a gente vai batizar pela segunda vez? Carmen nos ensinou que é um só, é válido e é intransferível. E aí, será que a gente então não batiza, deixa viver naquela dúvida? Ou será que a gente batiza mais uma vez ou não batiza? Como é que a gente faria isso? Também não vou responder. Vai pesquisar também. 2 tarefas, tá bom? Queria chamar